Saudações, estimados internautas, bem-vindos a esta transmissão que fazemos a partir deste estúdio alternativo ao estúdio normal do Centro de Integridade Pública, hoje para falarmos sobre um assunto que mexe com o país. Temos aqui dois convidados com os quais vamos conversar no âmbito das celebrações da Semana do Dia Internacional do Combate à Corrupção. Temos aqui em estúdio Luís Cirilo, que é coordenador nacional para a sede de Moçambique da lista cinzenta. Temos também Borges Nhamir, que é coordenador de programas do CIP e também é pesquisador desta entidade. Vamos nos conversar nesse espaço e sabe que pode comentar, pode partilhar esta live para que mais pessoas possam acompanhar este debate. Então, Cirilo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui no CIP. A primeira questão que coloco, o que é isto de lista cinzenta para que os nossos internautas possam perceber? Primeiro de tudo, muito boa tarde. Quero agradecer ao CIP o convite que foi endereçado no Comitê Executivo de Coordenação para a remoção de Moçambique da lista cinzenta. Agradecer aqui ao meu amigo Jorge, um pesquisador, não é? E sinto-me bastante honrado, não é? Deste momento ímpar que vamos partilhar, de troca de experiências, de conhecimento, que acredito irá agradecer e ampliar o nível de compreensão daqueles que nos acompanham. Lista cinzenta, eu costumo dizer, em linguagem muito simples, não é? Para o entendimento de todos, significa incumprimento das recomendações que o GAFI produz relativamente aos Estados-membros, aos seus Estados-membros. Ou seja, tu tens, em termos de GAFI, uma metodologia que está assente basicamente em dois critérios, não é? O primeiro critério tem a ver com a conformidade, não é? E quando nós falamos da conformidade, não é, estamos a referir à questão do quadro jurídico-legal que branqueia a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais, não é? Estamos a falar, não é, dos humanos, financeiros, que permitem fazer esse enfrentamento, e estamos a falar de um quadro organizacional, não é, que as instituições devem ter, não é, por forma a prevenir e combater. Todos estes elementos que acabei de anunciar assentes nas 40 recomendações. Não é? Portanto, há 40 recomendações que são vinculadas a todos os Estados-membros signatários das Nações Unidas, não é? Que perpassam três grandes domínios. O domínio dos aplicadores da lei, o domínio dos supervisores e o domínio das instituições não financeiras. Isto é que se designa da conformidade, não é? Quando nós nos referimos ao segundo critério, que é a efetividade, é saber de tudo isso que se criou, de toda a condição logística, humana, financeira, tecnológica, organizacional, o que é que ela te dá como resultado? Qual é o resultado disso? O que é que produz isso? Não é? Ao nível desses três subsetores. Então, quando tu falas da efetividade, tu estás a falar dos 11 resultados imediatos. Repara que na conformidade nós nos referimos às 40 recomendações. Mas quando nos abordamos a questão da efetividade, nós nos referimos aos resultados imediatos, que são 11 resultados imediatos. Vamos chegar até lá, Dr. Cirilo, em relação a este ponto. É que se não percebemos isso, não conseguimos perceber porque é que vamos para ali. Certo. Mas está bem, vamos tudo bem. Professor, o que é certo é que em 2022, sobre uma questão de criar um dinamismo na conversa, até porque é algo que é importante para que os moçambicanos possam perceber muito bem o que é isso, porque em 2022, quando surge essa informação segundo a qual Moçambique entrou para a lista cinzenta, alguma imprensa foi avançando que havia o risco de Moçambique não conseguir usar os cartões de banco. Isto criou, portanto, uma situação de descontentamento e alguma confusão no seio da sociedade moçambicana. É importante perceber porque que efetivamente não chegamos lá. Porque depois, quando
apareceram notícias de Moçambique que estava na lista cinzenta, várias informações foram surgindo dos riscos que existiam de Moçambique estar nesta lista. Falou-se da questão de moçambicanos não poderem usar seus cartões de crédito, estavam fora do país, ficaram alarmados. A questão que fica é se era possível não entrarmos nesta lista cinzenta. Não, a questão com o devido respeito, a questão é o contrário. É que, quem passou esse nível de informação revelou o seu nível de desconhecimento relativamente ao processo. Porque passou uma informação que não corresponde àquilo que é o processo do GAFI. Não é? O GAFI, quando te coloca na lista cinzenta, é como, vou usar uma metáfora, não é? É como um menino, é como um filho que o pai disse que ele devia fazer os deveres e ele não fez, não é? Então põe-no de castigo, não é? Quer dizer, restringe algumas liberdades que vinha tendo. Olha, vai fazendo os deveres e depois sai. Então, quando o país é colocado pelo GAFI na lista cinzenta, não há nenhuma contramedida que se aplica ao país. Nenhuma. Rigorosamente nenhuma. O que há é aquilo a que eles chamam observação rigorosa, através do grupo ICRG. O que significa a observação rigorosa? Em circunstância normal, o ESMALAG, ou seja, o país, para o nosso caso, o ESMALAG, que é a África Oriental, o país se obrigava de ano a ano ou de 2 em 2 anos a prestar um relatório, não é? Mas quando tu passas para o ICRG, lista cinzenta, trimestralmente tu tens que apresentar relatórios de progresso. Okay. Agora, presta atenção no que eu te estou a dizer. Se ao final do primeiro ano de vida na lista cinzenta, tu continuares a ser aquele menino indisciplinado, aquele menino desobediente, aí sim sofres contramedidas. E as contramedidas são 2, primeiro. Okay. A primeira, não é? É a emissão para o sistema financeiro internacional de que o teu país não é seguro. Logo, todos os bancos correspondentes do teu país deixam de poder efetuar operações. Certo. A segunda, sim, é isso que estás a dizer. Os cartões de crédito deixam de funcionar. Então, e tens ainda um outro tempo que o ICRG vai te dar. Findo esse tempo, o segundo tempo em que o ICRG te dá, e tu continuas a ser aquele menino lá de trás, desobediente, etc., então vais para a lista negra. Certo, vamos chegar aí, doutor. Só quero introduzir Borges Nhamir nesta conversa. Borges Nhamir, de fato, quando se soube que Moçambique já fazia parte da lista cinzenta do GAFI, houve esta percepção quase que generalizada, até porque fomos alimentados pela imprensa nacional, de que havia esse perigo de não usarmos nossos cartões de crédito. A questão que coloco é, o Estado moçambicano podia ter-se antecipado essas informações ao esclarecer os moçambicanos, através, por exemplo, de uma conferência de imprensa, por exemplo, a dizer que aconteceu isto e a implicação disto é isto, mas daquilo. Não entende que faltou proatividade do Estado moçambicano a dar essa informação? Boa tarde, Raul, obrigado pelo convite. Boa tarde, professor Cizeril. É um privilégio e tem que ser anotado esse privilégio, estarmos aqui a debater este tema muito central com quem toma e executa as decisões. Este CIPCAST de hoje não é um CIPCAST de comentadores, é um CIPCAST que temos aqui o privilégio de estar com quem faz as coisas, então sinto-me honrado. O meu papel aqui vai se reduzir a de um comentador, porque os pontos centrais o professor vai esclarecer. E também é de elogiar, quando se fala de transparência, um dos lemas do CIP, anticorrupção, transparência e integridade. Então, transparência na governação é isso mesmo, que os governantes venham explicar aos governados como é que os governantes estão a dirigir. Então, neste caso, é um privilégio estar aqui com o professor Cecílio. Dito isto,
Eu queria explicar e concordar com o professor parcialmente. No sentido de que quando Moçambique entra na lista cinzenta, sim, o risco de os cartões emitidos em Moçambique vir a ser rejeitados no sistema internacional está lá. Agora, a questão é quando é que isso acontece. Então, não havia todo um erro em dizer que o risco está lá. A questão é que a informação tem que ser dada de uma forma precisa. Quando é que isso pode acontecer? Não é imediato. Mas se Moçambique não conseguir resolver os problemas que foram detectados, fizeram com que Moçambique tivesse uma vigilância reforçada, chama-se isso em inglês, mas em português traduz-se para vigilância reforçada do sistema financeiro moçambicano. Então, se Moçambique não mostrar progressos, chega-se a essa fase dos cartões ser bloqueados. E dois, quem é que bloqueia os cartões? Não é o Estado moçambicano. Isso é da soberania de cada Estado, que vai dizer, é função da informação que nós recebemos da GAFI, que é um watchdog global. Nós, na nossa jurisdição, decidimos que vamos bloquear os cartões de Moçambique. Por exemplo, União Europeia, que é um conjunto de Estados, pode decidir que o Banco Central Europeu ou outras instituições lá decidem que, porque Moçambique é um país de alto risco, nós vamos deixar de aceitar os cartões emitidos em Moçambique. Certo. Então, nós moçambicanos viajamos muito para Portugal, por razões históricas, está lá, está a querer pagar compras no centro comercial, de repente o seu cartão é rejeitado porque foi emitido em Moçambique. Isto é um risco. Agora, os riscos devem ser graduados, de baixo, médio, moderado, alto. Então, neste momento, quando Moçambique entrou na lista cinzenta, esse risco era baixo. Por isso, compreende-se que o governo não tenha organizado uma conferência de imprensa, os bancos, e que são os emissores dos cartões, ou o Banco Central, que é a autoridade reguladora do setor financeiro, para informar, porque poderia criar pânico nas pessoas. Até uma situação de corrida, pessoas tirarem seu dinheiro dos bancos, tentarem depositar em bancos de outros países para ter cartões de outros. Então, criava um problema. O problema ainda não era, o risco ainda era baixo, mas estava lá. Então, essa é a resposta que posso fazer, que não havia efetivamente uma necessidade de o governo vir começar a dizer que não, o governo foi chamado a atenção, não conseguiu resolver o problema a nível regional, quando a vigilância era feita por essa Malaga, que é um organismo regional, do qual Moçambique é membro, da África Oriental e África Austral. Depois passou para uma vigilância reforçada já da própria GAFI, que é um organismo internacional. Ainda não é para ficar em pânico, mas é para ficar em alerta. Professor, o que é certo é que Moçambique passa por uma avaliação em 2019 e o relatório é publicado em 2021. A questão que lhe coloco é, depois desta avaliação, Moçambique teve um período de um ano para cumprir os requisitos e não conseguiu cumprir estes requisitos. Quais foram os pontos cruciais que o professor aponta que ditaram que Moçambique não conseguisse atingir esta meta de cumprir com as recomendações em um ano? Primeiro quero, de facto, agradecer ao amigo Jorge pela excelente e sapiente explicação, não é? E concordar em absoluto com o que disse, não é? Apenas a minha resposta foi no sentido de dizer que os cartões vão cessar de imediato. Certo. Foi nesse sentido. Provavelmente por ser uma coisa nova, havia tanta esta... Foi nesse sentido que eu respondi à questão, não é? Possivelmente a pessoa que assim o afirmou não estivesse devidamente informada do processo. Para nós entendermos, não podemos, este processo, não podemos nos pegar no relatório de 2021 e que depois tem como consequências o relatório de 2022 que põe Moçambique. Este é um processo contínuo, não é? Que vem desde 2009, 2011, não é? 2013, 2019, 2021 e depois 2022, como eu uso nas minhas metáforas, o sapinho é posto dentro da panelinha. Não é? Que motivos originam isso? Não é? De 2009 a 2022 há uma fusão quer da conformidade, quer da efetividade. No domínio da conformidade, nós tínhamos um problema
da adequação do nosso quadro jurídico-legal que se adaptasse aos padrões do sistema financeiro internacional. Não é? Isto na conformidade. Na efetividade, não é? Encontraram-se, portanto, deficiências no domínio dos supervisores, não é? No concernente ao nível de inspeções, de inexistência de órgãos internos de compliance, de aplicação de medidas em casos que se justifiquem, não é forçoso tomar medidas quando elas não são necessárias, não é? A inexistência de recursos humanos, a inexistência de sistemas de interoperabilidade, não é? Isto também nos aplicadores da lei, não é? Verificaram-se nos sistemas não financeiros, não é? Também fragilidades nos sistemas de supervisão, de inspeção, de aplicação de medidas, não é? Portanto, a conjugação destes dois aspectos que constam no documento designado MER, não é? Onde explicam quais foram as dificuldades nos aplicadores da lei, no domínio da autoridade tributária, no domínio da Procuradoria-Geral da República, etc., etc., no domínio do Banco de Moçambique, da Inspeção-Geral de Jogos. Portanto, o MER esclarece absolutamente todas estas fragilidades. É um documento público, é um documento que nos serve de guia e instrumento de trabalho, hoje, para traçarmos as nossas estratégias, não é? Houve deficiências por via da inexistência de uma avaliação nacional de risco, não é, que depois foi feita, não é? Então, todas estas questões concorreram, não é? Não foram apenas as questões de natureza legal, não é? Mas foi a conjugação entre os aspectos de conformidade, eu prefiro falar assim, e os aspectos da efetividade que conduziram à colocação de Moçambique. E devo dizer que quando o GAFI decide colocar o nosso país na lista cinzenta, não é? As atividades, as subatividades que compõem os 11 resultados imediatos, elas prefazem perto de 70. E nós só fomos penalizados em 26 atividades. Ou seja, o acordo que o governo de Moçambique tem com o GAFI é para a supressão de 26 atividades que foram consideradas deficientes nos diversos domínios, para a saída de Moçambique da lista cinzenta. Professor, Moçambique torna-se membro do Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral em 2011. Esta entidade está ligada ao Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. Não era, nessa altura, fácil prever estes cenários, sendo Moçambique membro desta entidade já desde 2011? Bem, eu não gostaria de estar na posição que eu estou a julgar que os outros fizeram para trás. Não seria ético da minha parte estar a fazer isso, não é? Agora, o que eu tenho é a herança daquilo que aconteceu. Tivemos o cuidado com a equipa de trabalho de estudar os dossiês, tivemos o cuidado de estudar os dossiês do GAFI, não é? Não me refiro a ESMALAG, porque o ESMALAG é implementador das designações do GAFI, não é? E a partir daí, o governo, a 6 de dezembro de 2022, não é? Traçou a estratégia para a remoção de Moçambique da lista cinzenta. Borges, faço essa questão. Não era previsível, não era algo que se podia prever que Moçambique pudesse estar a resvalar para esta situação, uma vez que nesses encontros com os ministros das finanças de outros países que fazem parte da África Austral e da África Oriental, o ministro das Finanças tem acesso à informação sobre como funcionam as coisas a nível internacional. Não era previsível que Moçambique tivesse que tomar decisões como forma de nós resvalar nessa situação? Não, previsível era, e foi feito pouco para que Moçambique não entrasse na lista cinzenta. Se recordar, Raul, nós publicamos aqui no CIP um artigo
a dizer que Moçambique já não tinha como iria entrar na lista cinzenta, porque não cumpriu com cerca de aproximadamente 80% das recomendações. Então, a questão é por que Moçambique não cumpriu com essas recomendações. Há várias formas de ver as coisas. Na linguagem do futebol, que existe aquilo que chama especialista do dia seguinte. Depois do jogo ter sido realizado, o especialista do dia seguinte começa a comentar: o treinador deixou aquele jogar a lateral esquerdo. Se tivesse colocado ele ali a flanco, teríamos ganho o jogo. Mas isso é o que você faz no dia seguinte ao jogo. Mas os verdadeiros especialistas são aqueles que fazem essas análises antes do jogo acontecer e prever. Então, para dizer o quê? Que aqui nós podemos debater muito o que é que falhou. É um processo que levou anos. O que é que falhou para Moçambique entrar na lista cinzenta? Mas este debate aqui é um debate de especialistas do dia seguinte. Podemos daqui seguir em frente e dizer o que é que está a ser feito para Moçambique ser removido da lista cinzenta. Primeiro, dois, o que é que está a ser feito para Moçambique não passar da lista cinzenta para uma lista ainda pior. Sim, vamos chegar agora, a esses pontos. Eu não estou a fugir da sua questão. Vamos chegar a esses pontos. Raul. Agora, muitas coisas não foram feitas na altura, mas também tem que olhar para o contexto regional. Sabe, quando Moçambique entra na lista cinzenta, acho que essa deve ser a lista com maior número de países que entraram na lista cinzenta. Ok? A lista cinzenta existe há muito tempo, tinha poucos países lá, sob vigilância reforçada. Quando Moçambique entra, Tanzânia, ao nosso norte, também entra. A África do Sul, ao nosso sul, também entra. Então, isto mostra que há fenômenos internos, mas também há fenômenos externos. Os fenômenos externos, porque esta lista cinzenta de quê? É lista cinzenta de branqueamento de capitais, significa que o país está em alto risco de haver branqueamento de capitais no seu sistema financeiro. É lista cinzenta de financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas. Então, esses são fatores externos também, externos ao país. É por isso que você vê a África do Sul entrar na lista cinzenta. A razão principal por que a África do Sul entra na lista cinzenta é porque não tinha controle de fluxos financeiros do seu país para financiar ações terroristas em outros países, nomeadamente Uganda, nomeadamente Somália e até Moçambique, de alguma forma. E, então, Moçambique também entra nessa lista por razões externas também. De o risco ter se aumentado por causa, nós conhecemos o contexto, desde 2017 Moçambique está a enfrentar uma insurgência que tem características terroristas. Também há financiamento para estas operações em Moçambique, está cheio de relatórios, usando-se mobile money e outros sistemas como a Wala. Então, todos esses problemas vão contribuir para que Moçambique entre na lista cinzenta. A pergunta do Raul é, poderia ter sido evitada? Sim, poderia ter sido evitado, mas era muita coisa que devemos ter a humildade de reconhecer que estava um pouco acima das nossas capacidades como Estado, estava acima das nossas capacidades, eu não posso dizer que estava acima das capacidades do governo, não sou do governo, mas mesmo nós, como da sociedade civil, que temos o papel de watchdog, não conseguimos detectar e alertar este problema 2, 3 anos antes. O primeiro relatório que escrevemos para dizer que Moçambique está na iminência de entrar na lista cinzenta, acho que foi um mês antes. Então, todos nós ficamos sem perceber o que é que estava a acontecer. Agora já percebemos. Agora onde é que vamos? Muito bem. O que se sabe, até esta altura, Moçambique não sofreu nenhuma sanção, como já referiu. Foram dados 2 anos para que Moçambique possa cumprir com os 11 resultados imediatos. A questão que coloco é: há esperança que esses 11 resultados vão ser tanto... Bem, Raul, nós traçamos um plano, estamos a trabalhar com... São 26 ações que o governo se comprometeu a assumir dos 11 resultados imediatos. Dizer que estamos a trabalhar com todos os setores em 2 dimensões. A primeira dimensão não é só resolver o problema das 26 ações. Vou dar um exemplo. Né? Um bocado antes de nós iniciarmos,
professor tem que tirar. Eu não vou dizer alguns resultados que já tenho da efetividade. Peço desculpas, não. É um problema de processo, porque isto é uma questão de avaliação. E como a avaliação não está do nosso lado, está dos outros lados, amanhã não quero que a sociedade venha nos cobrar coisas que nós estamos a dizer que depois podem ter um outro resultado. Certo. Não sei se me faz entender. Certo. Porque nós, neste relatório que submetemos agora em novembro, não é? Dia 24, do qual vamos terminá-lo o processo a 6 de janeiro. Não é? Temos uma delegação que vai a 12 de janeiro. Temos uma delegação que vai a 6 de janeiro para a Arábia Saudita, não é? Para a defesa face-to-face com o Gafi. Não é? Por exemplo, neste relatório que nós já temos, não é? No que tange, por exemplo, aos aplicadores da lei, não é? Já temos resultados significativos atinentes à assistência mútua legal, já temos resultados significativos atinentes à recuperação de ativos, não é? Já temos resultados significativos atinentes às investigações em matérias de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, não é? Se formos, por exemplo, para o domínio das instituições, portanto, não financeiras, conservatórias, registro notariado, imobiliário, compra e venda de viaturas, não é? O GPK, não é? Já temos as avaliações nacionais, as avaliações sectorais de risco efetuadas, não é? Se formos, por exemplo, as organizações sem fins lucrativos, já terminamos com o processo, não é, do primeiro draft da avaliação nacional de risco. Eu poderia enumerar várias ações nos vários domínios. Portanto, nós submetemos isto, não é? E submetemos outra informação. E o próximo relatório nós vamos submetê-lo em março, porque é assim que está. E até hoje estamos nos tempos em que nos são solicitados os relatórios, temos estado a apresentar progresso, e daquilo que foi a última avaliação nossa, publicada oficialmente, ainda não é de domínio público, que é este documento que vê aqui, não é? Juntamente com outros 17 estados, a classificação de Moçambique é muito boa. Agora, esperamos que a 23 de fevereiro de 2024, não é? A 23 de fevereiro de 2024, quando recebermos outro documento igual a este que aqui está na minha mão, não é? Que vai ser atinente a esta coisa, todos nós estamos expectantes de saber se aquilo que nós entregamos responde realmente àquilo que é solicitado, porque se não for, eles vão dizer, olha, isto aqui não é, aquilo não responde, aquilo tem falhas. Eles dizem, aqui não há problema, a comunicação entre nós e eles é nesse sentido. Você apresentou tal documento, esse documento não serve. Você apresentou aquilo não serve. Demonstra assim. Pronto. E fico a aguardar o próximo relatório de progresso para nós. Action be taken, não é? Como aqui o meu querido amigo que fala inglês percebe bem melhor que eu essas coisas, né? Portanto, o que eu posso garantir enquanto coordenação, enquanto governo, é que sim, os resultados são encorajadores até o momento, não estamos satisfeitos ainda, não é? Mas estamos a trabalhar no sentido de a cada dia apresentar relatórios, e até hoje temos estado a apresentar relatórios, pelo menos convincentes, até este resultado convincente ao Gafi. Agora, a segunda questão que me coloca, que também rotulo de ser importante, não é? É que nestes processos em que nós estamos, mais do que trabalhar, e aqui quero acentuar esse aspecto, que mais do que trabalhar para cumprir com as 26 atividades do Gafi, o governo de Moçambique está a trabalhar no sentido de dotar sustentabilidade nas instituições, ou seja, capacitar melhor os recursos humanos, financeiros
e tecnológico, por exemplo, da PGR, do CERNIC, não é? Da ANAC, etc. Não é? E devo dizer que neste domínio estamos a longo prazo, já estamos com avanços significativos. Se calhar uma das grandes deficiências que nós vamos suprir como efetividade, aqui o Jorge percebe melhor que eu essa questão, não é? É que o sistema de interoperabilidade entre o CERNIC, PGR e Tribunal Supremo vai arrancar dentro de algum tempo. Pelo menos é a informação última que eu tenho dos consultores. O que é que isto vai significar na efetividade? É que os casos vão ser mais claros, vão ser mais céleres, vão ser de maior credibilidade, de transparência e de integridade, porque já não vai aparecer em Excel, não é? Os sistemas vão se comunicar. Um determinado processo do fulano H, que entrou com o registro número 1 no CERNIC, há de morrer até o Tribunal Supremo com o registro número 1. Situação esta que no presente momento, por exemplo, nesses anos todos que estamos a referir, o processo 1 que entrava no CERNIC do Sr. H, entrava na PGR com o processo 30, entrava no Tribunal Supremo com o processo 80. Não sei se me faço entender. Certo. Então, nós acreditamos que com o trabalho que estamos a fazer, com, primeiro, os setores, não é, que estão a produzir excelentes resultados, este relatório do dia 24 de novembro já reflete alguns desses resultados, não é? Nós já apresentamos o draft da estratégia do financiamento ao terrorismo, já apresentamos o draft da estratégia da avaliação nacional do risco de terrorismo, que se for a ver nas 26 ações, são esses elementos que estamos pedidos. Já apresentamos o draft do financiamento ao terrorismo das organizações sem fins lucrativos, já está lá, não é? Portanto, já entregamos. Certo. Agora, se serve, não me pergunte, eu tenho muitos alunos que, quando acabam a prova, dizem, professor, correu-me bem o exame, correu-me bem a prova, mas depois, quando eu vou corrigir, não é aquilo que ele espera. Borges Jamir, o que é certo é que essas atividades todas implicam alterações, implicam formação, implica mudança de procedimentos, por exemplo, no CERNIC, na PGR. Temos 2 anos para o país mostrar e resolver essas 11 questões imediatas. Entende? Porque a questão da criminalidade é perceptível, é uma questão perceptível. A imprensa divulga, sabemos que foi de tudo isto e aquilo. A questão que coloco é, tem fé, a mesma fé do professor, que vamos cumprir com... Sabe, aqui, Raul, começamos a ter alguns problemas. Não é uma questão de fé. Eu tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Os processos preciso de ver acontecer para certificar que estamos a avançar ou não. Mas aqui começamos a ter alguns problemas. Um ponto de partida para Moçambique sair da lista cinzenta é a avaliação de risco. Porque primeiro você tem que perceber qual é o nível de risco que você tem enquanto país. E essa avaliação de risco não deve ser realizada somente pelo governo. Deve envolver outros stakeholders da sociedade. Então, quando Moçambique faz a avaliação nacional de risco, o relatório está publicado na página web do GIFIN, Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, penso que a sigla significa isso, que é uma espécie dos serviços de inteligência financeira. O relatório da avaliação de risco está lá, publicado, porque o risco percebido, avaliado, percebido, não pode ser somente do conhecimento do governo, tem que ser do conhecimento de todos. Em termos práticos, significa o quê? Que aquela avaliação de risco chegou à conclusão de que o setor imobiliário, por exemplo, e o setor de venda de viaturas, e o setor de organizações sem fins lucrativos representam um risco elevado de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Quando a formação é de domínio público, significa que um dono de uma loja, quando vai procurar comprar viatura para a lojinha dele de mercearia, já vai ciente de que pode estar a ir financiar o terrorismo ou comprar viatura num parque que não está devidamente organizado. Então, os cidadãos devem ter conhecimento para agirem de uma forma preventiva.
Porque o que tem que se fazer é prevenir, não deixar que aconteça o branqueamento de capital e financiamento do terrorismo. Agora, o problema onde começa a chegar, o professor estava a explicar que já cumprimos com avaliações de riscos setoriais, mas esses relatores onde é que estão? Porque você faz uma avaliação nacional de risco, detecta os setores que são mais problemáticos e depois faz a avaliação setorial para compreender com profundidade a situação de cada setor. Então, onde é que está o relatório da avaliação setorial de risco do setor imobiliário? Que nós estamos aqui no país a cantar há muito tempo, que o setor, eu me lembro, é 2011, se não estou, 2006, 11 por aí, 2006 ou 2011, 2007, foi 2007. O doutor Augusto Paulino era procurador-geral da República, foi dar uma aula de sapiência na ACIPOL e disse lá que o setor imobiliário era o setor onde mais acontecia o branqueamento de capitais. Agora, isso foi 2006, 2007. Até hoje, quantos processos transitados em julgado você tem de agentes imobiliários que foram encontrados em branqueamento de capitais? A resposta é zero. Então, esse aqui é o maior problema, que nos leva para a efetividade, não a conformidade. A conformidade tem quadro legal, tem pessoal formado, mas agora vamos à execução. O Baltazar Fael e eu escrevemos e publicamos um relatório há meses que mostra que nos últimos 10 anos porque são os dados que nós tivemos acesso, não foi condenado com trânsito julgado em Moçambique sequer um caso de branqueamento de capitais. Mas o país é de alto risco de branqueamento de capitais. Então, agora mudamos a situação. Já temos, até agora não temos. Mas o tempo de 2 anos também é muito pouco para você instruir um processo, julgar, condenar e passar todos os recursos para ter casos condenados de trânsito em julgado. Mas pelo menos tem que ter a coisa que o professor estava a dizer, investigação. O professor diz que estamos a investigar, tem condições para investigar os casos de branqueamento de capitais de financiamento ao terrorismo. Eu não tenho fé. Temos que esperar para ver esses casos. Esses casos são públicos. Como é que se vê que são públicos? Porque os processos vão aos tribunais, os processos são acusados, depois de investigado, quando bem investigado, instruído, então o processo vai ao tribunal e recebe a pronúncia, despacho de pronúncia, é pronunciado e vai ao julgamento, torna-se de conhecimento público. Então temos de esperar para ver. Mas era importante ver, conhecer onde é que estão os relatórios de avaliação setorial. De organizações vai responder. Lucrativos. Sim, quer dizer, esse é um pouco o nosso papel aqui também como descansantes, né? Para ver esses relatórios, o que é que se concluiu. Porque os parques de venda de automóvel continuam, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que vão comprar viaturas nos parques e os senhores dos parques não aceitam pagamento via banco. Sim. Quer pagamento a cash. Eles fazem a questão até dizer, olha, se você pagar a cash, eu te dou desconto. Se você quer pagar via transferência bancária, então não tem desconto. E a pessoa que está para comprar uma viatura que custa 300 mil meticais, diz, vou lhe dar desconto para 300, vou lhe tirar 10% do valor. A pessoa prefere ir ao banco, levantar o dinheiro e entregar o dinheiro vivo. Sem perceber que isto pode estar a contribuir para um ato ilícito. Daí a importância de termos os relatórios de avaliação setorial para despertar a consciência do cidadão destes aspectos. Você estar consciente que quando vai se hospedar num hotel, uma organização como o CIP vai organizar um evento no hotel, pode estar a financiar terrorismo, se o risco for alto. Então, mas os relatórios devem estar lá e devem ser setoriais, têm que ser detalhados para mostrar os riscos para que o cidadão possa se precaver. Esses relatórios, quando feitos e concluídos, aliás, já no processo de avaliação, tem que envolver diferentes stakeholders. Não pode ser somente o governo avaliar. Na avaliação nacional de risco, o CIPCOM participou. Temos o nosso colega Ega, estava lá sentado a ajudar a fazer trabalho de avaliação, a dizer o que é que nós, como sociedade civil, ainda mais que fazemos um pouco de investigações aqui para recolher evidências, percebemos. Então, eu estou um pouco atrasado com relação a esses relatórios setoriais. Muito bem. Então, Cesarino tem a batida quente. Borges Nhamir traz 2 ou 3 questões. A primeira é de que o relatório de avaliação devia ser um pouco mais abrangente e que devia ser de domínio das pessoas. Devia ser o governo, talvez na sua visão, a fazer, a publicitar este relatório de avaliação nacional de risco.
e traz a questão também da avaliação setorial. Como que estamos? Bem, no que tange a avaliação nacional do risco, o meu querido amigo Boris já respondeu, acho que não vou ser repetitivo. Foi envolvente, envolveram várias instituições, está publicitado, não é? E está nas páginas de internet dos órgãos de competência, não é? Portanto, está. No que tange as avaliações sectoriais de risco, também posso assegurar que estão feitas, não é? Pelo menos nós temos informação disso e recebemos dos setores que as fizeram, não é? Mas não compete ao governo, conduzir esses processos, 2, não compete ao governo divulgar. Compete ao governo, neste processo da lista cinzenta, monitorar a aplicação desses processos e compete, naturalmente... Mas essas avaliações setoriais estão disponíveis? Estão, os setores... Quais são as plataformas? Irem à página web do banco, ir à página da Associação dos Imobiliários, ir à Ordem dos Advogados. Estão todos disponíveis? Bom, eu não posso responder por essas organizações. Eu tenho informação de que já está elaborado. Isso eu posso provar a qualquer momento que as tenho, não é? Agora, tanto mais que fazem parte deste relatório agora de novembro. Por isso, não tenho nenhuma reticência. Agora, mas como governo, eu não tenho a responsabilidade nem de elaborá-la, porque isso é uma questão setorial, o CIP pode fazer, se quiser fazer, não é? Mas eu não posso, né? Nem acredito que ninguém, como governo, pode vir aqui dizer ao CIP, olha, faça, ou organiza, ou monitora, agora pego no trabalho do CIP e vou divulgar. Isso não é competência nossa. Ao nível da lista cinzenta, no nível da coordenação, constituindo a avaliação nacional do risco, a resposta ao resultado imediato 1.1, não é? É nossa responsabilidade, junto aos diversos setores públicos e privados. Por exemplo, a Ordem de Advogados não é membro do governo, não é instituição governamental, mas nós sentamos como parceiros e trabalhamos com ele para que isso aconteça. A sociedade civil, não é? Também sentamos com ela e pedimos, e organizamos, e comparticipamos, e está feito. Este entendimento tem que ser tido. Agora, relativamente a outra questão que estavas a dizer, e também respondendo ao meu amigo Borges aqui um pouco, não no sentido de... É apenas para completar, não para me opor a nada do que disse, não é? De agora a este momento, a capacitação das nossas instituições é importante. Não é? Esta questão das investigações, esta questão dos números, existem. Não estou a tomar como fictício. Só que, pronto, neste momento, imperativos me impedem, eu gostaria de agora mesmo dizer que está aqui. Gostaria de fazer em nome da própria transparência, não é? Mas estaria a infringir outras questões, não é? Das quais não pretendo infringir, não é? Mas, por exemplo, nós realizamos 137 ações de sensibilização. O que quer dizer essas 137 ações? Aqui foi o governo. O que são essas 130 ações de sensibilização? Exatamente ao nível do domínio da avaliação nacional do risco, não ao nível da avaliação sectorial, ao nível da sensibilização da problemática do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, ao nível do que é a lista cinzenta, não é? Como estamos, em que fase estamos. Por quê? Porque é necessário acalmar a população, é necessário informar a população, é necessário dizer à população qual é o estágio real, em que fase estamos, por que entramos, não é? E responder um pouco quais são os caminhos de saída. E os caminhos de saída respondem a 3 pressupostos, não é? Comprometimento, colaboração e cooperação. Comprometimento, colaboração e cooperação. E isto se envolve ao nível quer das instituições do governo, quer das instituições da sociedade civil, quer do setor privado. Eu costumo dizer, quando faço estas campanhas de sensibilização, se a 27 de outubro, a 24 mais precisamente de outubro, tivessem sido aplicadas as contramedidas a Moçambique, não era um problema do governo. Não. Todos nós moçambicanos íamos sofrer. Todos. Digo ainda, por exemplo,
que nós realizamos durante este período que consta deste relatório, 30 ações de formação em assistência mútua legal para as autoridades aplicadoras da lei. Não é? 38 ações de formação às autoridades que regulam ou supervisionam os setores de alto risco, aquilo que dizia o Jorge. Não é? 39 ações de formação às autoridades aplicadoras da lei em investigação de branqueamento de capitais, incluindo a investigação financeira paralela. Portanto, aquilo que estamos a falar da melhoria da capacidade de investigar. Foram realizadas 50 ações de treinamento para o aumento da capacidade do GIFIN, Cernic e Procuradores da República, de modo a desempenhar, não é, com eficácia as suas funções e responsabilidades no combate ao financiamento do terrorismo. Poderia continuar. Isto não foi feito apenas pelo governo. O governo teve assistência dos parceiros de cooperação, nomeadamente o Banco Mundial, a União Europeia e todas as organizações que delas fazem parte nos diversos domínios, quer do apoio financeiro, quer do apoio da capacitação de formação, entre outros aspectos. Então, para dizer que há um trabalho... Não é? Tudo bem, a grande questão que fica é que esta percepção de riscos deviam ser também de conhecimento daquele cidadão comum que está em Maputo, está na Beira, está em Pemba, sobre que atividades são de fato constituem risco para o país e a partir daí ter como saber proteger-se, como saber como agir. Entenda que esse conhecimento existe tanto no seio da sociedade moçambicana? Nós temos e vamos reconhecer que ainda não estamos a aplicar na plenitude aquilo que o Gafi chama de outreach, que é isso que está a dizer. Não é? A nossa missão é fazer chegar a informação a todos os domínios, até a população. Não é? Portanto, o Gafi designa isso de outreach. Não é? É verdade e temos que reconhecer que ainda não atingimos todo esse tecido. Nós começamos e traçamos uma estratégia para atingir todos aqueles setores críticos indicados nas 26 ações do Gafi. Nomeadamente os setores dos aplicadores da lei, os setores da supervisão, os setores das instituições não financeiras. Naturalmente, se for a reparar de todo aquele conjunto de circunstâncias, de ações de sensibilização, de formação, de alto risco que foram desenvolvidas, nós desenvolvemos-las ao nível do território nacional. Não foi só em Maputo. Não é? Fomos. Não é? Então, seguramente, como eu disse, não é? Cumprida os requisitos solicitados e não cumprindo apenas para sair da lista cinzenta, mas cumprindo para garantir a sustentabilidade das nossas instituições, eu acredito que, doravante, na aplicação da estratégia que já está aprovada, de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, essas ações de alto risco vão prosseguir. Muito bem, o que é certo é que o fato de Moçambique ter resvalado para a lista cinzenta, isto fez com que o país acelerasse alguns procedimentos, como a aprovação de leis, protocolos legislativos em algumas matérias, como branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Só que a grande questão é que não basta só aprovar leis. Esta entidade exige que os países cumpram essas leis. Borges Nhamir, a sua visão sobre esta questão do cumprimento. Fala-se sempre que Moçambique tem boas leis, mas não executa, não efetiva essas leis. A sua visão sobre esta questão? Assim, primeiro, eu queria levantar uma questão que tem que ver com o domínio público das avaliações setoriais. A avaliação nacional de risco não vai ao detalhe sobre os setores. Tem informação, mas não vai ao detalhe sobre os setores. Então, se existe uma lei ou um código de conduta, um procedimento que não torna as avaliações ou impede que as avaliações setoriais sejam públicas, então aí alguma coisa está errado. Porque o risco não é risco para o governo, nem é risco para os setores. É risco para a sociedade que aqueles setores representam.
vamos lá falar do setor imobiliário. A avaliação nacional de risco diz que o setor imobiliário é um dos setores de alto risco de branqueamento de capitais, ou seja, quando você arrenda uma casa, ou compra uma casa, ou constrói uma casa, há um risco grande de estar a contribuir para o branqueamento de capitais ou financiamento ao terrorismo. Então, Borges, é uma questão mesmo de percepção para os nossos internautas, porque o nível de literacia sobre essa questão não é linear para todos. A questão de branqueamento de capitais é o uso de dinheiro ilícito para ações lícitas, por exemplo. É lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro significa, sabe, Moçambique é corredor de droga. E algumas se consomem aqui, os relatórios o dizem, droga entra do norte de Moçambique, passa para a África do Sul, passa para a Europa do leste e tudo mais. E aqueles que fazem esse negócio de droga recebem dinheiro sujo. Então, quando se diz que há branqueamento ou lavagem de dinheiro, é quando aquele dinheiro é tirado do crime e vai para o sistema financeiro como se fosse dinheiro proveniente de atividades lícitas. Certo. Então, um exemplo hipotético, um senhor fulano cicrano está metido no negócio de droga, mete quantidade de droga em Moçambique, transita e é pago por isso. Recebe o dinheiro por espécie, suponhamos, em dólares, e leva aquele dinheiro, vai construir um prédio e começa a arrendar aqueles apartamentos. O interesse dele não é porque quer fazer negócio imobiliário de arrendar apartamentos, é porque quer um lugar para limpar aquele dinheiro sujo. Então, há de ver que tem um prédio com 60 apartamentos, dos quais apenas 1 ou 2 estão ocupados. Os outros não estão ocupados. Mas ele vai justificando para as finanças, vai mandando depositar dinheiro nas finanças, dizer que esse dinheiro que estou a obter através daquele meu empreendimento. Então, isso é lavagem de dinheiro. Quando aquele dinheiro é dinheiro da droga. Então, daí que eu digo que há necessidade de essas avaliações de risco serem tornadas públicas, da mesma forma que a avaliação nacional de risco foi tornada pública. Claro, vamos dizer se as pessoas têm acesso, não têm. Pronto, pessoas têm limitado acesso à internet, a penetração da internet é reduzido, mas pronto. Até a lei, uma vez publicada no Boletim da República, considera-se pública. Então, quem a quiser vai a obter. E a avaliação nacional de riscos, muito bem, está lá nas páginas. E a avaliação setorial? Quais são os riscos? Como é que se processa esse problema? Eu entendo que nem toda a informação possa ser publicada, porque até pode fazer parte de investigações. E para as investigações serem bem-sucedidas, devem ser secretas até se recolher todas as evidências. Mas é preciso conhecer onde é que está esses relatórios, é preciso que se tenha acesso, para as pessoas tenham ciente do risco que incorrem ao fazer negócios nesses setores considerados de elevado risco. Agora, a sua questão era sobre... Essa questão da legislação. Moçambique correu para aprovar... Bom, Moçambique não correu para aprovar a legislação. Aprovar a legislação foi uma coisa muito positiva. Naquela coisa que o professor estava a explicar, eu não estou a mexer celular para teclar, estou aqui a olhar para apoiar. Tem uma coisa que chama-se Technical Compliance. Então, a Technical Compliance é que obriga a aprovação da lei. Primeiro, você tem que ter uma lei que pune o branqueamento de capitais. Tem que ter uma lei que pune o financiamento ao terrorismo. Tem que ter uma lei que pune o financiamento a armas de destruição, a circulação de armas de destruição em massa. Então, aprovar a lei é fundamental. Aí Moçambique aprova a lei. Depois, com o andar do tempo, pouco tempo, vê-se que aquela lei não está conforme, ainda tem algumas lacunas. Por isso que este ano se fez a revisão dessa legislação em muito pouco tempo. A lei ainda nem tinha sido sequer implementada, se fez a revisão, para você cumprir a parte da compliance. E depois tem effectiveness. Effectiveness tem que nos dizer, essa lei é aplicada? Aí é onde está o grande problema. Aí é onde está o grande problema. Porque o professor estava a dizer que não, está a acontecer investigações. Sabe onde é que nós vamos saber se está a acontecer investigações ou não? A Procuradora-Geral da República, em abril do próximo ano, vai ao Parlamento nos informar o que é que está a acontecer. Então, nós temos de ver que há cada vez mais casos acusados de branqueamento de capitais, há cada vez mais casos acusados de financiamento ao terrorismo. O que a Procuradora nos disse no último informe,
é que havia-se detectado casos de empresas criadas fora do país, que funcionam em Moçambique, e depois o dinheiro aparentemente vai financiar o terrorismo. Havia-se detectado casos de que quanto Mocimboa da Praia e outros distritos do norte de Cabo Delgado estavam ocupados pelos insurgentes. Havia transferências através do dinheiro móvel, desses aplicativos móveis, havia transferência de dinheiro para aquela região. Então há sinais de que está-se a financiar o terrorismo através dos mobile money e outras plataformas. O que nós queremos ouvir a seguir, não é o que queremos, é o que devemos ouvir para responder à sua questão é quantos desses casos foram investigados, foram acusados e, eventualmente, foram julgados e condenados. Segundo, tendo isso sido feito, se prendeu os ativos dessa gente. Porque enquanto alguém... Aí é onde entra a recuperação de ativos, arresto preventivo, ok? Quanto eu comprar, construir um hotel com dinheiro sujo e continuar a usar aquele hotel, se o Estado não conseguir me prender, apreender aquele imóvel, não está a ser feito nada em prevenção. O fluxo continua a acontecer. Então, Angola. Eu estava em Angola há um ano. Angola é um país que tinha sérios problemas de lavagem de dinheiro. Eles têm muito dinheiro do petróleo, as pessoas andavam com dinheiro em mala. Nós sabemos todos que eles já andam a ser detidos com dinheiro em mala debaixo do colchão. E também tem muito dinheiro do petróleo e gás. E o Estado começa a apreender os imóveis suspeitos. E o Estado os gera aqueles imóveis. Porque você não é para prender e fechar. Tem dezenas ou milhares de pessoas que trabalham lá, que são inocentes, são terceiros de boa fé. Mas quando aprende um hotel, aprende um empreendimento, tem que conseguir gerir para continuar a funcionar, a gerar dinheiro para a economia, mas aquele dinheiro já não vai para o sistema ilícito. Então, o problema é esse. O que é que nós estamos a fazer? Até aqui eu me considero um cidadão minimamente bem informado. Quando eu acordo de manhã, leio os jornais, assisto à televisão, converso com pessoas, como temos o privilégio de estarmos aqui a conversar com o professor, mas não estou a ver a ação prática para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Para não cansar o debate, isso como é que se vê? Você tem que ouvir que na fronteira de Ressano Garcia, ou na fronteira de Nagomano, em Cabo Delgado, ou na fronteira de Namoto, no distrito de Palma, foram apreendidas quantidades tais de dinheiro ilícito, porque esse dinheiro circula aqui. E aqui em Moçambique o dinheiro é apreendido aonde? É apreendido do outro lado, da África do Sul. Então, quando estão em Moçambique, passam com o dinheiro dos postos de controle e depois o dinheiro é apreendido no outro país. Então, temos que começar a aprender nós aqui o dinheiro, esse que circula em maletas. No aeroporto internacional de Maputo, começaram a aprender o dinheiro como se aprende no Brasil. Certo. Então, temos que ter essa capacidade. E essa capacidade não se presume. Essa capacidade nota-se, vê-se com ações concretas. Agora, ações de compliance, sim, claro, está ali, a lei foi aprovada e foi revista, está de parabéns, o governo conseguiu mandar aprovar a lei e mandar rever a lei. Agora, vamos à parte prática da aplicação desta lei. E são muitas entidades envolvidas. É o Cernic, são as alfândegas de Moçambique, são os tribunais, são a Guarda da Fronteira, e são entidades diferentes. Essa é outra dimensão também que temos que ver. Até que ponto há a cooperação interinstitucional para trabalharem juntos. Porque no mesmo posto de controle fronteiriço, você tem várias forças sobre vários comandos diferentes. Tem a Guarda da Fronteira, a Polícia da Fronteira, que é a Guarda da Fronteira, que está no Ministério do Interior. Tem a Alfândegas de Moçambique, que está na Autoridade Tributária, Ministério das Finanças. Tem os serviços de inteligência central do Estado. E tem várias outras forças. Como é que essas forças cooperam? O professor estava a dizer colaboração e cooperação e cometimento. Como é que essas entidades todas estão cometidas no seu trabalho? Elas próprias não são corruptas. Como é que essas entidades cooperam e colaboram entre si? Então, essas coisas temos que ver com resultados práticos. Muito bem. Boris trouxe aqui muitos inputs.
trouxe a questão do comprometimento das instituições que estão enroladas neste processo de melhoramento da situação de Moçambique. E também esta interação, esta coordenação. Entende que há esse comprometimento entre essas entidades todas no trabalho que fazem? Bem, eu creio que sim, não é? Eu creio que sim. E não estou a dizê-lo porque tenho algum compromisso ou esteja preso a qualquer outra questão, senão a verdade, não é? Acho que sim. E é plausível. Eu entendo o que o Borges está a dizer, é a preocupação de muitos. Às vezes eu gostaria de abrir a tampa do Aladim, não é? Mostrar a panela que tem, porque o relatório fala, o relatório tem evidências, não é? Tu não mandas nada para o GAFI sem evidências, não é? Eu gostaria de fazê-lo, mas infelizmente vou ter que ter paciência, vou ter que esperar para dizer que sim. Asseguro, em nome do Comitê Executivo de Coordenação, não é? De que há um progresso enorme em termos da investigação, em termos da acusação, em termos das inspeções, em termos das outras questões. Registrei também a questão que o Borges levanta da divulgação das avaliações sectoriais de risco. Tomei boa nota e na qualidade de coordenador nacional e nos encontros sectoriais que tenho com o Banco de Moçambique, com o ISSM, com o IJ e outras instituições, vou-lhes instar para que possam divulgar tal qual está divulgada a Avaliação Nacional de Risco. Portanto, tomei boa nota, assumo isso e saio daqui com essa tarefa de ir cumprir com este desiderato. Não é? Coordenação institucional existe, sim. Existe por quê? Porque na estratégia que nós temos, e não é papel, é execução, não é? Nós temos 3 subcomitês, não é? De coordenação. Não é? Primeiro, dizer que temos duas grandes estruturas que neste momento estão ativamente ao serviço. Uma que mensalmente se reúne, que é o designado Comitê de Alto Nível. Ninguém fala dele, não é? Mas ele existe. O Comitê de Alto Nível existe. E mensalmente reúne embaixo, no gabinete de sua excelência o primeiro-ministro. Não é? E nestas reuniões participa o Ministro da Economia e Finanças, o Ministro da Justiça, o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, a Procuradora-Geral da República, neste caso, o Venerando Juiz-Presidente do Tribunal Supremo, o Governador do Banco de Moçambique, não é? A Ministra do Negócios Estrangeiros e Cooperação. Reúnem. Exatamente para quê? Para avaliar e participa naturalmente, e participo eu na qualidade de coordenador nacional. Para quê? Para ver quais são os constrangimentos, quais são as deficiências que têm que se superar e que não têm que se superar. Mensalmente vai-se ao Conselho de Ministros, onde estão todos os ministros de todas as áreas. E é apresentado o ponto de situação específico para cada uma das situações e há deliberações que nascem do Conselho de Ministros. Operativamente, isto é o quadro macro político. Né? Agora, operativamente, nós temos, de novo, 3 subcomissões. A Comissão dos Aplicadores da Lei, que é presidida pela digníssima Procuradora-Geral da República, que integra o Ministério do Interior, integra o GIFIN, integra a ANAC, integra a Autoridade Tributária. Não é? E depois temos os supervisores, presidido pelo Banco de Moçambique, que integra o ISSM, Inspeção Geral de Jogos e demais. Depois temos os não financeiros, presidido pelo GIFIN, que integra conservadores e notários, etc, etc. Para que estas comissões operativas, não é, reúnem? É exatamente para ver. Mas ouve lá, aquele processo que eu investiguei, onde anda esse processo? Então a procuradora vai dizer, você não investigou nada, pá. Ou aquele processo está naquilo, não tem nada. Mas olha lá, eu submeti a você, Tribunal Supremo, este processo aqui, já deduzi a acusação. Como é que está este processo? E é este o diálogo que se estabelece neste momento. E quinzenalmente, o Comitê Executivo de Coordenação reúne com todos esses setores de coordenação, não é?
E se for ver, aqui o meu amigo Jorge vai ver, vou passar a ti, por enquanto, não é? Nós, regularmente, a nível do comitê, juntamos com estes subcomitês executivos, onde fazemos o nível de implementação, pode ver aqui, está aqui, para não dizer que eu estou a inventar factos, não é? Analisamos afinal, o que é que há? Os teus casos que você diz, onde estão? Aquela situação, como é que está? Vamos lá trabalhar. Aquela avaliação, por que está a demorar? Qual é o constrangimento? E se necessário então, sai do coordenador para a sua excelência, o Ministro de Economia e Finanças, não é? Que é ele quem dirige este Comitê Executivo de Coordenação, não sou eu, é o Ministro das Finanças que dirige, não é? Que sai daqui, depois desta reunião, não sei o que, sai para o Ministro de Economia e Finanças, e do Ministro de Economia e Finanças segue para aquele bureau que estamos a dizer. Então, posso garantir assumidamente, não teoricamente nem utopicamente, não é? De que a coordenação existe. Tudo bem. Está a ser implementada neste modelo, já há atas de reuniões. Aliás, jovem, quando o Conselho de Ministros, quando nós lá vamos, sai, não é? O comunicado do Conselho de Ministros é claro quanto a isso. Muito bem. Disse que houve avanços nesses 11 pontos imediatos que Moçambique tem que cumprir. Diz que não pode avançar, não pode entrar a fundo nessas questões todas, mas gostava de perguntar se de fato o setor imobiliário é de fato o setor onde apresenta mais casos, dos casos que dizem que avançaram de branqueamento de capitais. Eu deixo essa resposta para o meu amigo Jorge clarificar apenas um elemento, Raul. Não sou eu, nem o governo de Moçambique que está a dizer que houve avanço. É o GAFI. Mas disse claramente que algumas coisas na avaliação, no trabalho que Moçambique fez, houve melhorias. Tanto que essas melhorias foram enviadas. A minha afirmação, repito, é que no relatório do dia 24, primeiro relatório que marca a efetividade no processo de avaliação, primeiro relatório da efetividade, 24 de novembro de 2023, não é? Há progressos na qualidade de informação, Certo. mas fiz uma ressalva importante, que é preciso que se diga. Competirá sempre ao avaliador saber se há ou se não há progresso. Eu julgo que há. Okay. Não é? É a metáfora que eu usava, que é real, não é? Os meus alunos, às vezes, aplicam o exame, eles saem dali, dizem a mim mesmo, professor, foi muito bom. Depois, quando eu corrijo, não é tanto quanto ele pensa. Então, precisamos de ter paciência, precisamos ter prudência, precisamos de ter calma e precisamos ter, sobretudo, serenidade. Foi através deste processo que desde outubro de 2022 conseguimos atingir os resultados que constam deste relatório do GAFI. Tudo bem. Borja Mira, o que se sabe e que se conversa muito nos corredores é que não existe essa coordenação entre as instituições. Disse claramente nos corredores que não há coordenação nem com a polícia e Cernic, nem com as procuradorias, os tribunais esquecem-se da polícia, não há coordenação entre a polícia e os tribunais, os polícias prendem e os tribunais soltam. A questão que coloco é se estamos a ser claros nesta questão da coordenação ou estamos a tapar o sol com peneira. Porque nas conversas que nós temos como jornalistas, no diálogo que nós temos com até agentes da polícia, parece não haver esta coordenação. Não, existe um ditado popular, não sei de onde é, que diz trabalhe em silêncio e vai deixar o sucesso ou os resultados fazerem o barulho. Eu penso que é um pouco o que o professor está a fazer aqui, e não ir lançando os resultados positivos alcançados, porque o trabalho é deles. O professor pode estar a ser humilde, dizer que são os outros, mas é a posição dele de coordenador para sair Moçambique da lista cinzenta. Como se diz,
os soldados não ganham, nem perdem guerras. Isso é tarefa de generais. Então, o professor é o general nessa coisa. Se Moçambique sair da lista cinzenta, vamos estar aqui a debater e vai mostrar os resultados. Se Moçambique não sair, o professor querendo também pode voltar para aqui dizer que falhamos. E isso é de hoje a menos de um ano, porque o que o governo prometeu é que iria retirar Moçambique da lista cinzenta é 2 anos. Então, neste momento, tentar fazer qualquer conclusão seria um pouco especulativo da nossa parte, quanto pessoas que pesquisam e observam o que está a acontecer. O que é preciso dizer é que nós estávamos muito no fundo do poço. Estávamos no fundo do poço e para você sair do fundo do poço precisa de tempo para sair. Então nós estávamos muito mal, como eu disse inicialmente, não tínhamos nem a legislação conforme. Moçambique já tinha uma legislação aprovada, acho que em 2013, se não estou erro, sobre o... Exatamente, de 2013. E então, todas as avaliações que nos fazem entrar na lista cinzenta por falta de conformidade, já tínhamos a legislação. Então, a nossa legislação não era adequada às exigências internacionais. Então, começamos por rever a legislação. Uma coisa era você começar por aplicar a lei. Não, tivemos de começar por rever a legislação. Depois de rever a legislação, tem o desafio de formar aqueles que vão aplicar a lei. O procurador, o juiz, ele está naquele princípio de presunção de inocência, de que este aqui é inocente até transitar em julgado. Agora nós temos uma nova forma de agir. Essa nova forma de agir, eu estava aqui a pesquisar e consegui encontrar. Tivemos um boletim da República, que eu penso que é onde é que está o número aqui? É número 133 da primeira série de 12 de julho de 2023. Esse boletim da República é marcante para este esforço de Moçambique de sair da lista cinzenta. Este boletim da República vem mostrar, divulgar a identificação, detenção, acusação e julgamento e condenação de alguns indivíduos por crimes de terrorismo e conexos. Então, divulga nomes de pessoas que não são condenados. Então, esse boletim aqui da República tem as pessoas envolvidas segundo as investigações do Ministério Público, envolvidas no financiamento ao terrorismo em Cabo Delgado. Então, faz uma coisa que os Estados Unidos da América já vem fazendo há muito tempo, que é a designação de terroristas ou de financiadores de terrorismo. Nós, em Moçambique, não fazíamos. E não fazíamos porque, nos termos da nossa lei, não é permitido. Só são inocentes até que haja trânsito em julgado. Por que eu estou a trazer esse boletim da República? É que é um esforço, é uma mudança que está a acontecer resultado de já estarmos na lista cinzenta. O governo já veio nos dizer, aqui é uma lista, penso que é de 40 indivíduos e até algumas instituições, entidades, que são designadas como de alto risco financiamento ao terrorismo e, estando publicado o boletim da República, todas as entidades públicas em Moçambique não podem fazer negócios com esses indivíduos. E se um banco tiver dinheiro na conta em nome desse indivíduo, esse dinheiro tem que ser congelado para que não continue a funcionar, a financiar o terrorismo. Agora, não sei, ainda é uma gota, não sei se é uma gota no oceano ou é uma gota no deserto. Depende do otimismo ou do pessimismo de cada um. Aquele que achar que é uma gota no oceano significa que não vai fazer nenhuma mudança. Aquele que achar que é uma gota no deserto significa que vai fazer uma grande mudança porque vai matar a sede, mas é preciso fazer muito mais. De qualquer das formas, é preciso fazer muito mais. É preciso agora, esperamos, se fosse possível, que as entidades de quem de direito viessem nos dizer, ok, já designamos, o que é que aprendemos? Mas o que é que o Estado já congelou? O que é que o Estado já prendeu? O que é que o Estado já congelou? É preciso também fazer essa comunicação para passar a mensagem com atos para o cidadão. Então, não podemos ficar à espera, porque o momento é crítico. Não podemos ficar à espera da procuradora ir ao Parlamento para fazer informe. Tem que ser possível, não vai ser o GIFIN, que é uma entidade operativa, mas tem que ser possível, ainda que ao nível político,
chamar a imprensa, que é um meio de interlocutor entre o governo e a sociedade, ir dizer, olha, neste primeiro ano que Moçambique está na lista cinzenta, o que é que nós fizemos na componente de efetividade? Sim. Quanto dinheiro foi apreendido ou congelado? Quantos indivíduos foram prevenidos de fazer comércio com entidades moçambicanas? Então, é preciso fazer esses avanços para nós podermos ver que os avanços vão acontecer. Quando chegarmos em 2024, não sejamos surpreendidos, compreendendo a modéstia do professor. Não posso revelar, porque o avaliador é outro, mas aqui para o público interno é preciso nos dizer, até para nos preparar para o que vier, porque, como o professor disse, eu concordo com essa abordagem, uma abordagem metodologicamente correta. O avaliado não pode sair a público e dizer, não, eu bati. Não, eu bati aquele teste. Não pode. Mas é preciso encontrar uma forma de comunicar com o público e nos mostrar os resultados. Os casos que o Ministério Público acusa, eles conhecem, eles escolhem determinados casos e tornam público. É preciso nos dizer que no âmbito do esforço de Moçambique para sair da lista cinzenta, o que é que foi feito? O que é que foi feito? O que é que foi apreendido? O que é que foi congelado? O que é que foi recuperado? Que ações foram travadas e não aconteceram? Muito bem, professor. Como disse em algum momento, a questão do aumento ou não de criminalidade também tem a ver com a percepção daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, nas televisões, quando vemos que raptores foram apresentados. Isto, de alguma forma, mostra que há algum trabalho a ser feito. E o Boris traz aqui essa ideia de que é importante que, como governo, possa publicitar esses casos, instituições ligadas à justiça, como a Procuradoria, possam publicitar esses casos como forma de criar essa percepção social de que, de facto, há algum trabalho a ser feito. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez ao Boris. Acho que a falar não é que a gente se entende. Saio daqui com duas grandes missões que apreendi aqui e que, de sobremaneira, vão valorizar o nosso trabalho, não é? Ao nível da remoção de Moçambique da lista cinzenta. A primeira ação é essa da divulgação das avaliações sectoriais de risco, torná-las públicas. E a segunda é esta que acaba agora de se referir, que prometo, no âmbito daquilo que é o meu princípio de lealdade ao serviço deste projeto, não é? Aproximar-me a quem dirige, não é com humildade, mas é ele mesmo quem dirige, a Sua Excelência o Ministro, tal qual eu tenho feito em outras ocasiões. Olha, estive neste evento, participei neste fórum, ouvi esta recomendação e somos de parecer que se faça isto, aquilo. Portanto, prometo levar isso à consideração de quem dirige este barco. Não é? E falo-ei com toda a isenção, como tenho feito em outras ocasiões e outras matérias, mesmo que a gente pense que tem uma percepção Y, não é? Mas quem tem todas as contribuições que nos vão sendo dadas, mesmo que não vão de acordo com aquilo que é o nosso pensamento, são sempre úteis. Porquê? Porque vêm do cidadão e nós estamos para prestar esse serviço ao cidadão, não é? Muito bem. Só por uma questão de clarificação, já tinha avançado esse ponto. Moçambique está a lutar para sair da lista cinzenta do GAFI. Quais são os estágios mais críticos? É a lista negra. Quais são as implicações caso Moçambique não consiga, portanto, seguir estes 11 pontos imediatos? Eu quero, embora muitos me chamem otimista neste processo, mas prefiro não olhar para esse lado, porque tudo indica que nós estamos no bom caminho. Até agora não há nada que me conduza a pensar o contrário. Eu tenho informação dos setores, como disse, eu tenho a coordenação executiva, a coordenação política é do Ministro de Economia e Finanças, eu tenho a coordenação executiva dos 14 setores, tenho informação dos 14 setores, não é? Temos articulado conjuntamente para que esta informação seja deduzida, respondendo aos dois pressupostos que eu disse, criar
uma estabilidade e uma capacidade sustentável aos setores e, por outro lado, respondendo às 26 atividades do GAFI, não é? Temos passado regularmente, atempadamente, não atrasamos, nós até entregamos de véspera a informação ao GAFI, temos sistemas de monitoria, que convido-lhe desde já a visitar o 18º andar e mostro. Se eu disser assim, vamos buscar aquela informação, mede-se no computador e na hora aquilo vem. Mas não está no meu computador, não está ali, quer dizer, nem estou a forjar a informação está lá, que eu lhe disser. O que pedir, aquilo que me está a pedir agora, se for pedir lá o sistema, vai-lhe tirar no dashboard, não é? Então, não há nada até agora que nos indique a nós, governo, que nos indique a nós, Comitê Executivo de Coordenação, de que não há engajamento político, não há cometimento político, que os setores não estão a trabalhar, que a informação que estamos a pedir, estamos a ceder ao GAFI, não é uma informação credível, aquilo que o GAFI nos pede e nós respondemos, não é. Até agora não temos isso. E este relatório, caro Raul, é a cereja, não sei essa coisa que dizem cereja, não sei o quê, no topo do bolo, até hoje. Deixa-nos felizes? Deixa-nos. Deixa-nos preocupados? Deixa-nos. Felizes porque, pronto, temos aqui algo que está a dizer que estamos a andar. Não é? Preocupados por quê? Porque sabemos que a marcha não terminou. E como disse muito bem o Borges, eu consubstancio integralmente, e este é o desassossego que acredito de muitos de nós, é que agora estamos a ir para o resultado mais duro. Dá-me lá o resultado. Não basta dizer que sou bom. É bom em quê? Mostra que é bom. Não mostra com palavras, mostra com atos. Então, este cometimento que nós temos e que nós vamos avançar. Não prevejo até agora, porque não há resultado nenhum do que os setores dão, do que o GAFI informa, da relação com o ICRG, não é? Leia aqui neste relatório, o ICRG diz o quê? Reconhece os progressos de Moçambique e o seu cometimento político no cumprimento das ações. Então, não vamos deixar, não traga maus presságios. Sim, mas uma questão de compreensão para os internautas que estão nos a acompanhar. Está otimista em relação à questão de Moçambique. O que dizer em relação aos países que não cumprirem esses... Agora, sim, agora colocaste bem a questão. Não é? Voltamos aqui, agora estamos a falar da metodologia do GAFI, não é? Já não há Moçambique aí. A metodologia do GAFI diz que o quê? Que aqueles países que não cumpram passam primeiro processo contra medidas. Foi aquilo que o Borges já explicou e muito bem explicado, não vamos repetir. Persistem no erro, lista negra. E a lista negra é banir-te política, primeiro politicamente, do convívio das outras nações do ponto de vista econômico e banir-te de toda a relação financeira com o sistema financeiro internacional. Acabou. Ficas fechado. Bem. Começas a produzir o arroz para ti próprio e comes a partir do que tens, começas a produzir o açúcar para ti, quer dizer, lá para fora não vais, o teu dinheiro não serve lá fora, não tens, quer dizer, ficas banido totalmente, não é? Percebes? Na lista cinzenta, tu não estás banido, quer dizer, se tu sofreres contramedidas na lista cinzenta, não estás banido. Quer dizer que a operação que antes tu fazias em 20 dias via banco comercial, passas a fazer em 6, 7 meses. Só, não é? Mas quando vais para a lista negra, tudo fechado. Sim, talvez, Raul, acrescentar ao que o professor já estava a explicar, usando outras palavras. Primeiro, se Moçambique não sai da lista cinzenta, outubro na Assembleia Geral do GAFI, outubro de 2024, não significa automaticamente que Moçambique passa para a lista negra. Não significa isso. Okay. Pode permanecer na lista cinzenta sob vigilância reforçada. E, bom, eu sendo externo ao processo que faz o trabalho, eu diria que talvez, se desenharmos cenários, os cenários mais prováveis são dois. Um é Moçambique continua na lista cinzenta. Eu tenho sérias dúvidas que Moçambique saia. Mas não espero ouvir isso do professor. Aliás, é como uma mãe que está a cozinhar para os filhos comerem. E a mãe sempre vai garantir aos filhos que a comida vai estar pronta. Meu filho, vocês vão comer antes de irem para a cama. Então, se a mãe começa a dizer, bom,
começa a se preparar que pode dormir com fome, as crianças já vão pedir comida na casa do vizinho. Então, eu compreendo o professor nesse otimismo. É o otimismo de quem está a dirigir o barco. Aliás, o piloto do navio é o último a abandonar o navio em caso de estar afundado. Saem todos e deixa o piloto lá. Então, se o professor viesse aqui nos dizer que se não sairmos, não vamos sair, então estaríamos todos já com dúvidas. Agora, eu olhando uma avaliação exterior, eu penso que o cenário mais provável é Moçambique continuar na lista cinzenta, porque a parte de efetividade realmente é muito dura para cumprir. Precisa ter resultados sobre a mesa para apresentar. E o tempo que nós temos é pouco, os resultados ainda não são de domínio público. Então, quando virmos esse resultado, a minha opinião pode mudar. Mas vendo os resultados, aí a minha opinião pode mudar. Até aqui vi os resultados da compliance, mas ainda não vi os resultados de effectiveness. Ok. Agora, o que significa, Raul? Significa, por exemplo, que eu trabalho, escrevo artigos para a Bloomberg e a Bloomberg me paga via transferência bancária que vai para a minha conta do banco, num determinado banco em Moçambique. Do dia que a pessoa que está-me a pagar no exterior emite a ordem de pagamento, até o dia que eu recebo o dinheiro na minha conta, em Moçambique, neste momento, é menos de uma semana. É menos de uma semana. Aí posso prever como vou pagar as minhas contas. Mas isso aplica-se também para organizações da sociedade civil que têm financiamento que vem da Suécia. Desde que a ordem de transferência é emitida no país de origem, até o dinheiro estar na conta do CIP, por exemplo, aqui, é menos de uma semana. Isso se aplica também ao investimento. No dia que o investidor manda o dinheiro a partir do seu país de origem, até o dinheiro estar disponível em Moçambique para construir casa, comprar viatura, pagar imposto, leva menos de uma semana. Isso vai afetar a nós todos. Como disse no primeiro exemplo, dimensão individual. Quem recebe algum dinheirozito de fora vai estar afetado. Segundo, dimensão da sociedade civil, até dimensão do investimento e do próprio governo que recebe transferências internacionais, até daqueles que exploram gás na bacia do Rovuma. Desde o dia que o dinheiro é mandado a pagar para chegar aqui vai levar tempo. Então, significa que se Moçambique continuar na lista cinzenta, eventualmente as nossas transações vão ser mais demoradas. Não, você tem que esperar 6 meses para receber dinheiro de investimento. Quando o dinheiro entra, os preços já subiram, já não são os mesmos. Quando o dinheiro chega, você quer pagar renda de casa, o senhorio já te mandou embora da casa onde está a arrendar, do escritório. Quando o dinheiro chega para você comprar viatura, a viatura já foi vendida. Então, é uma situação extremamente complicada. E nenhum país sobrevive a esta situação. É preciso ser um país muito forte economicamente, que não é o caso do nosso, para produzir os seus próprios meios, produzir os seus carros, produzir a sua comida. Nós não conseguimos produzir a comida para nós comer. Importamos o arroz da Tailândia, da China, da Índia, não porque, do Paquistão, não porque gostamos, mas porque o nosso arroz daqui de Xai-Xai, de Chokwe, de Zambésia não é suficiente para nos alimentar. Então as consequências podem ser drásticas nesse sentido. Para não falar dessa questão de cartão, que parece que atinge pouca gente, mas não é pouca gente. Você está a viajar, está no exterior, quer pagar as contas, tem dinheiro ali na sua conta, mas não pode pagar. Então eu penso que as implicações são graves e temos de fazer fé que Moçambique saia da lista cinzenta para não ter essas implicações. Agora, ir na lista negra, eu não conheço muitos países que tenham passado para a lista negra. Então, isso seria o cúmulo da incompetência do governo, se Moçambique passasse para a lista negra. Aí, os processos não são retardados, não existem. Você é de Moçambique? Não, nós não mandamos dinheiro para Moçambique. Se você quer receber seu dinheiro que vendeu tomate aqui, atravessa a fronteira e vai buscar. Aí sim. Aí estaríamos no fundo. Borges sente o engajamento ou o comprometimento por parte do governo para sanar essas questões todas, desde que Moçambique resvalou para essa situação? O primeiro cometimento é esse que você tem aqui, de ter o Dr. Cesarilo sentado aqui a discutir conosco. Se não tivesse não tivesse cometimento para tirar Moçambique da lista cinzenta, o Dr. Cesarilo não estava aqui conosco. Com essa temperatura aqui, podia estar em casa, tomar um café ou no escritório dele. Então, nós não podemos... A César o que é de César?
Então, o governo criou o tal do comitê executivo, comitê de alto nível que envolve várias instituições do governo, da justiça e da aplicação da lei, está lá. O governo buscou apoio dos parceiros, nesse caso posso confirmar da União Europeia e do Banco Mundial. O governo contratou especialistas internacionais para trabalhar nesse. Tem toda a lista de especialistas brasileiros, que é fácil ter brasileiros, porque falam a mesma língua que a nossa, tem domínio, então não temos que sofrer com as traduções. Então, eu vejo as coisas a acontecer. Vejo os resultados a acontecer na parte de conformidade. Ainda não vejo os resultados a acontecer na parte de efetividade. Muito bem. Professor, há este intercâmbio entre a vossa entidade, que é em Moçambique, e outras entidades estão nesta luta de sair da lista cinzenta, e com que velocidade interagem com essas outras entidades similares? Não, nós temos, o Comitê Executivo de Coordenação trabalha com o Borges, obrigado Borges por esta deixa. Nós temos uma equipa de consultores, não é? A bicicleta já está inventada, Raul. Não vamos tentar inventar aquilo que já existe, não é? Então temos uma equipa de consultores que passaram por esses processos, que monitoraram outros processos, que serve de apoio e substrato ao Comitê Executivo de Coordenação. Temos o apoio da Global Facility, que trabalha conosco em todas as matérias, por exemplo, que não falamos hoje, esqueceu-se do beneficiário efetivo, Pois, que é um tema muito caro ao meu amigo Borges. Né? Estamos a trabalhar com a Global Facility também para a montagem do nosso processo, né? Recomendação 5. Mas essa era a recomendação que estamos muito atrasados. Mas agora já essa avançaram. até na compliance, Raul, se permite, ainda não conseguimos, porque significa que o beneficiário efetivo deve ser do conhecimento público. Agora você está cheio de empresas, você agora eu vou hospedar-me no hotel pago, eu não sei aquele dinheiro vai para quem. Essa informação deve ser do domínio público. Sim. E aí... Está num dos 11 pontos... Não, aí até não é na conformidade. O último relatório que eu vi, professor, até na conformidade nós estávamos lá. Já ultrapassamos isso. Já ultrapassamos isso e podes comprovar com a aprovação da legislação, que é o artigo 18 da lei de branqueamento de capitais, a que incluímos a questão do branqueamento. Está no artigo 18 da lei. E abril agora, não é? Abril agora, nós vamos ter a avaliação do segundo re-rating. Nesta avaliação do segundo re-rating é que vai ser aprovado esse aspecto. Okay. Está ultrapassada essa questão. Mas eu só estava a fazer uma provocação, porque eu gosto de ouvi-lo falar sobre o beneficiário efetivo. Entretanto, estávamos a responder à pergunta. Eu perdi-me também. Não, era sobre a cooperação com Então, temos com a Global Facility, estava eu a referir-me, não é? Relativamente a esta problemática do beneficiário efetivo. Temos com a Global Center, relativamente à avaliação nacional do risco das organizações sem fins lucrativos. Temos com o Banco Mundial esta equipa dos brasileiros no sistema não financeiro, não é? Temos igualmente com a UNDC na questão do financiamento ao terrorismo. E temos trabalhado muito afincadamente com as Maurícias. Que saiu da lista cinzenta. É um modelo mundial, não é? De saída. Não é? Temos tido encontros virtuais, temos tido encontros presenciais. Ainda recentemente recebemos a equipa que liderou o processo nas Maurícias. Então, temos sim esse apoio todo e conjugado naturalmente com todo o esforço nacional, não é? Que tem sido imenso, não é? E aproveito a partir desta plataforma agradecer a todos os colegas dos setores que têm feito um excelente trabalho e que têm tido a paciência de maturar durante este processo, não é? Portanto, agradecê-los pelo imenso trabalho. Então, o comprometimento que nós poderemos dizer hoje, com toda a humildade, é que vamos continuar a trabalhar, não é? Adotamos uma política de resultados, não é?
seria uma boa ocasião de chegar, ir aos jornais toda hora, falar toda hora, mas quando falas muito, também a tendência é de errares muito. Borges, estamos com pouco tempo, últimas considerações e também em jeito de fecho, que pontos acha essencial que Moçambique tem que tomar em consideração como forma de não resvalarmos para esta situação menos boa que podemos chegar caso não compramos com os procedimentos? Eu penso que o grande desafio está na parte da efetividade. E nessa parte da efetividade pesa ainda muito mais sobre as agências de aplicação da lei, sobre as autoridades de aplicação da lei. Um dos problemas que eu não posso deixar de falar aqui, eu deixei isso para o fim, é que existe um elemento chamado corrupção. Corrupção, ainda estamos aqui nesta semana de consciencialização sobre o combate à corrupção. Corrupção é um elemento que anula os esforços positivos das ações do governo. Ou seja, o governo forma os recursos humanos, o governo investe com material, investe com equipamento, mas se o agente que está no terreno não tem uma conduta correta, tem práticas corruptas, anula todo o esforço daquilo que foi feito. Então, eu penso que outra, mesmo a recomendação que haveria de deixar era para o nível dessa ação que o governo está a fazer, como é que está a olhar para a questão da corrupção. Porque você pode ter boa viatura para perseguir os ladrões, você pode ter agente formado para detectar o ladrão, mas se o agente é corrupto, hipoteticamente das alfândegas, vai deixar o dinheiro passar na fronteira. Isso funciona também ao nível daquele que faz controle financeiro. Pode saber que essa entidade é de risco, mas se a pessoa que está a manusear o sistema é corrupto, então a dimensão anticorrupção é especialmente recomendável para Moçambique, um país com níveis de corrupção muito elevados, um país que nas duas avaliações de boa governação e corrupção em Moçambique foram feitas, concluíram que precisamente as agências de aplicação à lei são agências mais corruptas. Então essas avaliações que aconteceram, a primeira avaliação nacional, a segunda avaliação nacional, estou a falar dessas que são feitas pelo governo, foram feitas pelo governo, não por sociedade civil ou por uma entidade, concluíram que a polícia, as alfândegas de Moçambique e a polícia de trânsito estão no topo das entidades mais corruptas em Moçambique. Então, se as alfândegas são corruptas, a autoridade tributária é corrupta, os agentes da autoridade tributária são corruptos, então como é que você vai estancar o fluxo ilícito da economia ilícita nas fronteiras nacionais? Certo. Então, eu penso que o desafio que fica é esse. Eu sei, esse desafio é um pouco, externalidade negativa do nosso contexto. Pode estar a fazer todo o trabalho de conformidade, de efetividade bem feito, mas se ignorar o elemento corrupção, que é neutralizador de todas as ações de governação, então podemos descobrir que deixamos para trás uma fragilidade muito grande. Então o que estou a dizer é que este é um campo minado, sendo as minas corrupção. Você pode estar a caminhar bem, mas se tem mina ali, que não é você que colocou, mas se ignorar aquela mina, vai arrebentar com a sua carroça e nenhum trabalho feito. Aproveito esta deixa do Borges Nhamiri para recordar aos nossos internautas que o CIP publicou hoje um artigo sobre a questão da corrupção de venda de nacionalidade moçambicana. Basta ter os 40 mil meticais, é possível ter nacionalidade moçambicana. É um estudo investigativo que o CIP fez, que está nas nossas plataformas digitais, nas redes sociais, podem acompanhar e ver até que ponto nós estamos num contexto em que o país está com esta tensão e problemas de insurgência no norte do país. Ainda temos cenários como este. Pode ler este artigo e ficar informado. Gostava de agradecer ao doutor Cisirilo por ter estado connosco aqui no CIPcast, ao Borges Nhamiri e também aos nossos internautas pela companhia. Foi um prazer imenso. Até uma próxima ocasião. Muito obrigado.